Fala pessoal, muito boa tarde a todos que estão chegando, quem está vendo também essa transmissão futuramente, boa tarde, bom dia, boa noite. E a gente voltou hoje aqui para o nosso canal de consultoria para mais um estudo de caso. E aí o Lucas, nosso engenheiro agrônomo aqui, a gente vai mostrar um caso muito interessante, tá? De um produtor do Espírito Santo, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais essa questão do manejo, que é um produtor, primeiro, que trabalha numa propriedade que não é grande, também provando que muitas vezes a gente não precisa ter 100 hectares, 500 hectares ou 1.000 hectares para buscar uma propriedade mais lucrativa, né? Então, uma pequena propriedade com diversificação, com milho, feijão e pastagem. Vocês vão ver que caso legal, que caso interessante, e também um caso para muita gente aí, às vezes, que é produtor, está começando ou está visualizando oportunidades, começar a também se inspirar em alguns casos de agricultores que tratam a atividade de uma maneira séria. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos aí. Vamos lá, Lucas. Se quiser, pode ficar à vontade aí para a gente dar início. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Esse é um caso muito interessante que a gente vai comentar hoje. Uma propriedade, assim, a nível de Brasil, assim, bem pequena, né? 2 hectares apenas essa propriedade. Uma região bem declivosa, mas com todas essas dificuldades, além de fertilidade de solo, outras coisas que a gente vai comentar, ela é muito produtiva, porque usa técnica, usa conceitos, usa conhecimento e faz uma produção intensificada aqui. Então, acho que vamos começar, né? Vamos relatar esse caso aqui do Luciano, que é do Espírito Santo. Ele mora em Castelo, aqui, sul do Espírito Santo, essa propriedade aqui. O Luciano, ele é servidor do judiciário, professor de direito também, e ele tem essa propriedade, 2 hectares. É uma região, vocês vão ver nas fotos depois, bem declivosa, um clima assim montanhoso mesmo. E essa propriedade é pequena, mas ele tem irrigação e usando boas técnicas ele consegue alta produção. Então a gente fez recomendação para Tifton, para ele, milho também ano passado, e o feijão ele plantou usando vídeos do canal, usando exemplos nossos, usando ideias, tem adubação verde também que ele está instalado agora, que foi ideia do canal, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas a gente vai comentar mais especificamente do milho e da Tifton, que a gente fez a recomendação para ele no passado, ele colheu os resultados, né, e contou para a gente. Então, é uma área muito pequena, relevo muito desfavorável, baixa fertilidade do solo, pelas análises lá de 2021, 2022, e ele tem outras atividades também, né, trabalha, né, durante a semana, então, todas essas dificuldades. E olha aqui, pessoal, uma propriedade bem declivosa, separada aqui em 6 talhões. E aqui vocês estão vendo a área de Tifton já. Essa área de Tifton 2 aqui é a principal que foi feita a recomendação no passado. Também plantou a número 1. E essas duas a gente já fez recomendação de manutenção agora e melhoraram. E ano passado também ele fez milho silagem aqui nesses 4 talhões menores. A ideia inicial dele era o quê? Plantar curumi aqui em cima, né? Capim elefante anão, e braquiárias decumbem nessa parte que é mais declivosa, como vocês vão ver aqui, ó, é bem declivoso mesmo, ó. Clima é um relevo bem montanhoso, pessoal. Só que daí, como a gente aconselhou ele que seria mais vantajoso de repente mudar, a gente conversou, então ele decidiu fazer milho silagem na parte de cima, a parte mais plana, fez o feijão também depois, e na parte mais declivosa, a Tifton, que vai muito bem, um terreno bem drenado, ela vai bem, inclusive ajuda a preservar o solo nessa região bem declivosa, e ele acabou fazendo a Tifton e num sistema de produção de feno para comercialização, numa região onde não tem produção assim significativa, forte de milho, feijão e Tifton feno de qualidade, então ele consegue vender um preço muito interessante. Então, aqui vocês podem ver a produção dele é artesanal, né, toda manual, e isso também ele consegue fazer uma melhor produção e agregar um pouco de valor ao produto, e ao mesmo tempo também que tem que ser manual, artesanal, assim, porque a área é muito pequena, né, essa área 2 principal aqui tem 7.500 metros quadrados, 0,75 hectares. Aqui a gente vê o pessoal seca o feno ali na lona, tudo feito manual, só que ele faz um feno de qualidade diferenciada, é um feno de padrão A, né? Praticamente só folha, muita qualidade, bem seco, né?
cuidado para não pegar chuva na época da colheita. Então, por isso ele consegue vender um preço muito interessante, chegou a participar de feira, esse feno a gente vai comentar mais para frente. Quando o feno, assim, ele é praticamente pura folha, não pega chuva, aqui ele não chegou a usar nem agrotóxicos, nada, então ele é um feno de qualidade tipo A, de muita qualidade, e dá para considerar quase orgânico, e com isso ele consegue um preço muito interessante, ele consegue vender cada fardo de 15 quilos aqui, de 80 a 100 reais, ele está conseguindo vender a 100 reais, que é um preço, assim, a nível de Brasil, muito alto, assim, muito interessante, porque vocês podem ver aqui, é uma região produtora de café, tem bastante pastagem nessas áreas declivosas, então não é uma região assim com produção forte de milho, silagem, produção de feno intensificada, com irrigação, adubação bem feita. Feijão também ele consegue vender a um preço bem interessante. Então é uma oportunidade que ele aproveitou também, né, de produzir algo que na região tinha demanda, né, e não é todo mundo que produz, e principalmente não com qualidade. Então, ele fez um diferencial de um feno de qualidade, que ele participou de uma feira lá no Espírito Santo. Tem até o Instagram dele aqui, pessoal, Feno Mata das Flores. Ele fez até um banner aqui, colocou a gente como referência, como a consultoria dele. Então, é um material de muita qualidade. E essa questão de você fazer um material diferenciado e investir no marketing, isso ajuda muito. E esse é um dos motivos que faz com que ele consiga vender assim, a um preço bem interessante. Aqui uns relatos que a gente vai deixar depois quando mandar o PDF para vocês, mas resumidamente ele contando um pouco dele, falando que gostou muito da consultoria, né? Que o feno de muita qualidade, o pessoal ficou impressionado mesmo com a qualidade da produção, que ele fez bastante propaganda para a gente. Além do feno, ele também produziu milho silagem de alta qualidade também, tudo irrigado, e esse milho também feito de uma forma manual, né, pessoal? Na parte alta lá, produção mais artesanal, com isso ele consegue uma boa produção, assim, né, mesmo com pouco maquinário, e também com certa economia. Mas, claro, os custos ainda são altos. É irrigado, uma região que não chove agora no inverno, mas tudo isso entra nas condições da região, nas dificuldades, mas mesmo assim ele teve muito sucesso. Aqui a produção de silagem ao monte, aqui é feito tudo manual. Aqui já tem o feijão vermelho colhido, a silagem embalada, o feno, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Ele fez uma produção de feijão aqui também. O feijão não foi com a nossa recomendação, mas ele usou os vídeos do canal como exemplo. E o feijão, uma região de demanda muito boa, feijão vermelho, ele conseguiu vender a R$250 a saca, que é um preço bem interessante. Mas isso não é nenhum absurdo a nível de Brasil. Aqui mesmo os feijões comuns, né, branco e preto, a gente consegue vender esse preço aqui em outras regiões do Brasil a esse valor ou mais. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas a silagem ele conseguiu vender a R$350 a tonelada, se não me engano. Então, é uma propriedade muito diversificada. Falando um pouco da análise de solo, a gente fez principalmente para essa análise 2 do feno, mas todas as áreas deles tinham baixa fertilidade, principalmente macronutrientes, especial fósforo. A área de cima ele tinha feito até uma terraplanagem, a área do morro, ali a ladeira da Tifton, assim, ainda por causa de ser morro, tem toda a dificuldade, também baixa fertilidade. E o que a gente posicionou para ele? Uma boa calagem, uma adubação bem feita com base nessa análise de solo. Pelo custo ser muito alto, a gente não fez correções, fosfatagem e potassagem, mas fez uma boa adubação, inclusive posicionando cama de frango, esterco de gado, adubos orgânicos, e com isso a gente vai ver depois, no final, lá na outra análise desse ano, conseguimos relevar até os níveis de micronutrientes, que não eram, assim, nem um pouco limitantes para Tifton, assim, mas já conseguiu melhorar bem. Então, resumindo as recomendações, foi feito apenas o básico bem feito, né, pessoal? Fizemos calagem, esperou mais de 3 meses para plantar, fez incorporação na área de cima, daí usou esterco de gado na parte de cima, onde é que ia o curumim, mas acabou mudando para o milho. Na parte da Tifton fez com cama de frango, e a gente posicionou ainda a adubação química com macro e micronutrientes, micronutrientes pela cama de frango, mas a adubação química ali bem feita com nitrogênio, fósforo e potássio, basicamente, o enxofre não era um grande limitante, e ele conseguiu boas produções de milho e de feno, o que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Então, ele consegue produzir 20 toneladas por hectare de feno nessa área.
E esse feno ele consegue fazer aí de 6 a 8 cortes por ano, a gente vai comentar no próximo slide. O milho, ele conseguiu atingir uma produção de 45 toneladas por hectare, uma ótima produção pela região. E o feijão, uma produção muito boa mesmo, 55 sacas por hectare, além do valor de venda da saca, né? Bem interessante. O foco da propriedade vai ser feno, porque ele viu que devido a não ter atravessador, ele vende direto para o consumidor. Está conseguindo produzir um feno de qualidade, consegue irrigar, produzir o ano todo e mais fácil de estocar também, se torna uma atividade mais segura. E a gente já vai ver também que ele está sendo mais lucrativo que o milho e o feijão, sem contar que menos riscos por ser uma cultura perene. Então, ele consegue produzir ali em 7.500 metros quadrados 120 fardos de 15 quilos a cada corte, 160 fardos por hectare. E ele está conseguindo fazer 6 a 8 cortes por ano, está conseguindo fazer em média um corte a cada 45 dias ali. Agora vem a parte interessante, pessoal, que é o faturamento que ele consegue por hectare nessa propriedade tão pequena. Então, como ele vendeu a R$350 a tonelada o milho e produziu 45 toneladas, consegue aí quase R$16.000 por hectare por safra. O feijão, vendendo a R$250 por saca, e ele produzindo 55, 13, quase R$14.000 por hectare. E o mais interessante acabou se tornando o Tifton mesmo, a produção de feno de alta qualidade, porque ele está conseguindo vender um valor muito bom, vendendo a R$100 por fardo, quando é um volume muito grande, pouco menos, mas produzindo 160 fardos por hectare por corte. A cada corte ele consegue tirar um faturamento total de R$16.000. É importante falar, né, que esses valores são altos assim, mas de milho e feijão são valores normais, que muitas vezes pode até passar disso a nível de Brasil. Muitas vezes o valor da saca de feijão passa de 250, a silagem de milho tem regiões vendendo a bem mais do que 35 centavos o quilo, principalmente silagem vendida em sacada. O diferencial é o valor do feno, que é um feno de muita qualidade, como uma região de baixa produção, ele consegue um valor bem interessante. Mas o mais importante, né, pessoal, é a lucratividade, isso que importa. Então, com milho e silagem, ele nos relatou que ele conseguiu uma lucratividade de R$4.000 por hectare. Com o feijão, uma lucratividade muito boa de 10.700, quase R$11.000 por hectare. E a Tifton, conseguindo R$5.300 por hectare por corte, né, com o feno. Então, veja ali fazendo 6 a 8 cortes por ano, é um potencial muito grande, né, de lucratividade e com um risco mais baixo do que culturas anuais, né, como milho, feijão, né, mesmo ele tendo irrigação, são culturas mais suscetíveis a pragas, a doenças. Na Tifton ele não usou nenhum inseticida, por exemplo, então se torna uma cultura mais segura. Por isso que, devido a esse potencial de lucro maior e segurança, ele está pensando em focar no feno agora. Olá, pessoal. Aqui, pessoal, vou deixar o relato do Luciano após a consultoria, que ele passou para a gente. É um relato bem interessante. E daí depois a gente continua. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Lopes, sou servidor público, professor de Direito e também, com muito orgulho, produtor rural aqui numa cidadezinha no sul do estado do Espírito Santo, de nome Castelo. Como muitos de vocês, no início dessa minha empreitada, tive muitas dúvidas e receios. E por conta disso, eu precisei de orientação e de consultoria técnica especializada. E foi assim que, na internet, eu conheci o engenheiro agrônomo Jonathan Basso e a equipe da Agro Brasil. Entrei em contato com a equipe e contratei o serviço de consultoria técnica e não me arrependi. Pelo contrário, já que os resultados que obtivemos foram excelentes. Só para que vocês tenham uma ideia, na minha propriedade de apenas 2 hectares, temos uma produção intensiva de feno, de milho e de feijão. Se assim como eu, você necessita de consultoria técnica especializada e uma empresa que tem uma elevada experiência no ramo da agricultura, venha para a Agro Brasil. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês não vão se arrepender.
Muito legal o depoimento aí do Luciano, né, pessoal? E vocês podem ver ali ao fundo dele que ele está na área de adubação verde, no topo, que ele implantou agora, usando ideias do canal Agro Brasil, né? A gente fala muito sobre adubação verde. Então, pensando em plantar agora, né? Ele vai plantar agora nesse verão ali nas áreas do topo que sobraram, Tifto 85, ele queria melhorar a qualidade do solo, a parte de matéria orgânica principalmente, e olhando os vídeos do canal, ele viu que seria uma ótima opção fazer um mix de cobertura. Ele fez um mix com nabo, aveia, outras culturas, e está instalado agora. E agora mesmo, semana passada, a gente fez as recomendações novas para ele, e ele vai implantar, dentro de poucos dias, a Tifto nessas áreas. Ele plantou feijão também, algumas outras culturas ali, usando os vídeos do canal, e ele sempre falou para a gente que o canal ajudou muito, né? Não só na consultoria, mas às vezes um vídeo, alguma coisa, tirava alguma dúvida pontual que ele não precisava vir até nós pensando na consultoria. A adubação verde, né, pessoal, é muito interessante. A gente fala isso no canal, mas é sempre bom frisar que é a melhor forma de aumentar a matéria orgânica do solo, melhor inclusive que o adubo orgânico, com o esterco, por exemplo, por causa da produção de massa tanto em cima como abaixo do solo, né, com as raízes. Então, faz melhorias da parte física, química e biológica do solo. Então, principalmente em áreas de abertura, em áreas que estão com baixa matéria orgânica, é muito interessante fazer. E quem puder posicionar todo ano em rotação de culturas, melhor ainda. Claro que tem uma dificuldade, né, para achar sementes ainda, mas está diminuindo isso um pouco. Quem precisar, por exemplo, agora a gente tem a loja do canal Agro Brasil, o Agro Brasil Agronegócio, que pode auxiliar vocês também com esses produtos. Agora, em 2023, ele repetiu as análises de solo em todas as áreas, e como eu falei para vocês, ele já vemos bastante melhoria nas áreas, somente na área 1 aqui precisa de calagem, mas melhorou muito a questão de micronutrientes, até de enxofre. Como a gente não fez correção de fósforo por uma questão de custos, os níveis ainda são baixos, mas em algumas áreas já melhorou bastante. E aqui na área 2 a gente fez Tifto, já não precisa de calagem, já está com a fertilidade melhor. Então, a gente fez recomendação de manutenção para ele nessas áreas já implantadas, 1 e 2, e nas outras fizemos agora a recomendação de correção e de manutenção para Tifton. Também ele vai plantar feno nas outras 4 áreas. E não são áreas com fertilidade ruim, a maioria não precisa de calagem, uma fertilidade boa. E esse ano ele usou o mix de adubação e cobertura e nem vai usar adubação orgânica, vai usar só adubação química. Algo que é muito importante, né, pessoal, tentar posicionar a adubação verde, né, fazer palhada quando for possível, e análise de solo todo ano, para a gente conseguir acompanhar a fertilidade do solo e fazer correção e adubação assertiva, né? Assim a gente economiza com a adubação, quando a pessoa, de repente, vai colocar em excesso, e também posiciona os nutrientes corretos. Então, às vezes, vai jogar muito potássio e estava precisando mais de fósforo. A análise de solo sempre vale a pena. Aqui um pequeno resumo desse relato, né, pessoal? São áreas de feno, de milho e de feijão no Espírito Santo. A fertilidade do solo era baixa e a fertilidade e o relevo muito acidentado, isso dificulta, né? Precisava de calagem e foi feita. Tinha níveis de nutrientes baixos, mas a gente foi feita uma boa adubação, posicionando cama de frango ali que ele tinha disponível, esterco de gado, e isso melhorou muito o solo e atingiu excelentes produtividades, né, de milho silagem, Tifton, a parte de feno e de feijão, né? E agora, como se mostrou, né, mais interessante para ele o feno, o futuro ele pretende aumentar, né, plantar toda a área ali com feno e tentar aumentar também a produção, né, que é possível aumentar um pouquinho a produção, melhorando essa fertilidade do solo. Então, esse foi o relato de hoje, pessoal. Lembrando que, se precisar de consultoria agrícola, interpretação de análise de solo, recomendação de adubação para culturas gerais, a gente está à disposição. E também, se precisar de consultoria completa, né, para culturas de pastagem, milho, feijão, soja, grãos, trigos, a gente também tem essa opção. Show de bola, Lucas, show de bola. Pessoal, assim, eu só queria destacar mais algumas coisas aqui com vocês, para trocar uma ideia também. O interessante é que, por exemplo, eu vou voltar aqui nessa análise, né, das áreas dele,
E aí o que a gente nota? São áreas diferentes e com fertilidade também que vai variar de acordo com a área. E a área que é trabalhada ao longo dos anos, você tem uma segurança muito maior de ter uma fertilidade construída. Assim, no primeiro ano, por exemplo, uma propriedade pequena, ela vai fazer a sua correção, ela vai fazer a adubação que é necessária para aquela cultura agrícola que ela está trabalhando. E aí, a partir do primeiro ano que isso já é trabalhado, no segundo, no terceiro ano, o agricultor ele não vai precisar voltar a utilizar a mesma quantidade do primeiro ano que ele estava fazendo um trabalho de construção de fertilidade. Então, lá no segundo, no terceiro, quarto ano, ele já tem uma condição totalmente diferente de quando ele iniciou. O que acontece hoje de muitas áreas é que, por essa variação de preço das commodities, de feijão, de milho e tudo mais, a pessoa gasta uma quantidade X no primeiro ano, aí no segundo ano ela gasta a mesma coisa ou coloca a mesma quantidade de fertilizante, e aí ela fica muito dependente, porque o manejo dela é muito fixo, fica muito dependente das variações de mercado. Então, se a gente for pegar áreas diferentes aqui, a gente vai ver que tem desde uma área de 26 miligramas aqui de potássio, até algumas áreas que variam para 60, para 200, 169 miligramas, que são solos dentro da mesma propriedade, dentro do mesmo sistema produtivo, só que com condições de entrega de resposta totalmente diferentes. Então, se você pegar a mesma coisa e você plantar alguma cultura aqui, né, numa área que tem alumínio, que tem uma saturação por bases baixa, níveis de fósforo e de potássio abaixo do nível crítico, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter uma resposta tão boa. Tanto é que o Lucas mostrou as áreas de feno dele ali, vocês viram que é uma produção diferenciada para a região dele. Então, isso é um trabalho de construção. E bem foi colocado, o trabalho de construção de fertilidade é a partir das espécies de adubação verde. Então, hoje em dia no Brasil tem se falado cada vez mais nisso e se preocupar também com uma boa implantação de áreas de plantas de cobertura, que aí você vai ter melhoria de vários atributos do solo. Tanto vai aumentar a reciclagem de nutrientes, disponibilização do nutriente para as plantas, aumento da matéria orgânica, melhor estruturação, a atividade microbiológica do solo, de bactérias, de fungos, tudo isso vai melhorar, né? Achei muito interessante esse estudo de caso aí que o Lucas apresentou para a gente, e nos faz pensar, né? Nós aqui, a gente não é o objetivo nosso, enquanto consultoria também, não é de indicar para você ou te propor só, não, existem culturas mais lucrativas para 2 hectares? Existem. Agora, tem toda uma condição própria da onde ele está localizado, da propriedade rural, do mercado consumidor local também. Então, vamos supor aqui, vai plantar 1 hectare de tomate, 1 hectare de uma cultura de alto valor agregado. É impossível se posicionar muitas vezes no comércio local. Então, assim, com os recursos que se tem, vamos trabalhar com feijão aqui, vamos trabalhar com milho para silagem, vamos trabalhar com feno, porque eu identifiquei que é um mercado bom na minha região. Com culturas assim, é possível de você, digamos assim, equalizar o preço. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar aqui. Equalizar o preço que você tem de custo de produção para conseguir ter um melhor resultado com as culturas que você já identificou, que você já tem maior facilidade de trabalho. São culturas também que você não vai ter um trabalho tão grande assim, ou mão de obra muita mão de obra. Claro, vai ter mão de obra, mas bem menos do que comparativamente com outras culturas. Então, esse que é o objetivo. O agricultor identifica as potencialidades que ele tem regionalmente enquanto culturas para se trabalhar, e aí ele começa a visualizar algo assim que nós temos esta oportunidade de trabalho técnico, de melhoria da fertilidade do solo, e o que eu sempre falo, a fertilidade do solo hoje é a fundação da nossa lavoura. Todo mundo tem que ter em mente isso, e bem fixo, é a fundação da nossa lavoura. Se a fertilidade está ok, tanto do ponto de vista químico, físico, microbiológico, nós já vamos ter meio caminho andado. Né? Saiu um tempo atrás que eu coloquei um vídeo lá no canal, acho que faz umas 2 semanas mais ou menos,
falando sobre diminuição de ataque de pragas e doenças com o solo equilibrado. Isso já tem se mostrado cada vez mais real, né? Então, pessoal, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem que visualizar, todo mundo aqui, tanto quem é agrônomo, quem é produtor rural, e é um trabalho de construção. Então, o que a gente está fazendo hoje é pegar, cada agricultor tem a sua pasta aqui na consultoria, né? O Lucas lá tem a pasta de cada agricultor, quando eu vou fazer um acompanhamento dos agricultores lá tem a sua pasta, e temos que ter essa consciência cada vez mais. Não é um trabalho desse ano para o final do ano, mas é um trabalho que daqui 3, daqui 5 anos, o agricultor, primeiro, ele tem um solo corrigido, ele tem um solo com uma capacidade de entrega muito maior, e ele tem uma propriedade que vai ter um gasto para produzir muito menor também, comparativamente com o que ele tinha na área de abertura. Então, investimento em fertilidade na parte técnica da agricultura é como você reformar a sua casa. Você tem uma propriedade rural, a mesma coisa. Você vai deixar a tua casa lá cair nos pedaços, a janela, a casa sem pintar vai desvalorizar. Agora, investindo ao longo do tempo, aquilo lá vai te entregar muito mais, e ainda mais porque o nosso solo ele é capaz de entregar resultado, né? Enquanto que, por exemplo, você vai reformar uma casa, você teria que vender a casa, pô, você teria que, né, dar um jeito de rentabilizar. Já o solo não. O solo ele vai te retornar à medida que você cuide bem dele. Lucas, quer fazer alguma complementação? Aqui o nosso estudo de caso, o objetivo não é ficar tão longo assim, mas pode dar complementação sobre o caso dele, o que você achou também? Só duas coisas para fechar aqui rapidinho, né? Que você comentou ali, né? Tem 6 análises de solo, né? Diferentes, né? Em uma área de apenas 2 hectares, né? Isso é para mostrar a importância da gente fazer análise de solo todo ano, fazer muito bem amostrado, né? Logo vai ter um vídeo novo no canal lá dando dicas sobre problemas de coleta. E porque às vezes o produtor lá, eu sei que é diferente, né? Mas tem uma pastagem extensiva lá e daí faz uma análise mal amostrada para 100 hectares, daí não adianta, né? E a gente tem diferenças, às vezes, em muitos casos, ali em 1 hectare tem diferença, em menos disso. Então, tem que separar os talhões bem certinho, fazer análise de solo todo ano, que vale a pena. Com certeza, compensa ajustar bem a adubação. E o segundo ponto, só para comentar esse caso, pensando em redução de custos e tudo, tem coisa que a gente pode deixar para depois, né? Ou deixar sem fazer, talvez, e melhorando ao longo do tempo. A questão do fósforo, do potássio, por exemplo. A correção é muito cara. Então, se você não vai plantar uma cultura de altíssimo valor agregado, aqui o caso, o tífito não era esse caso, a gente pode adubar, adubação de manutenção, adubação de extração ali, sem fazer a correção. Só que a calagem, a correção de acidez, por exemplo, não dá para deixar sem, pessoal. Tem que fazer e tem que ser muito bem feito. E, infelizmente, só tem um jeito, que é com análise de solo e com planejamento. Então, se você vai pegar uma área nova e vai plantar, tem que pensar ali 6 meses antes, mais fazer análise de solo para dar tempo dela chegar, fazer recomendação, colocar o calcário, dar tempo dele reagir, porque só assim vai ter sucesso. Senão, não adianta, pode colocar o dobro de adubo a mais que não vai responder. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta futuramente com outros estudos de caso aqui para trazer para vocês, para se inspirar, para tirar algumas lições de, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa que poderia ser melhorada, às vezes que está boa, mas poderia ser melhorada, poderia ser aprimorada. É o que a gente busca aqui diariamente, trabalhando com o agricultor. E é algo que, como eu falei, pensamento a longo prazo. Segundo, trabalhar de uma maneira sistematizada. E aí os resultados, eles aos poucos, eles vão vindo e vão se consolidando cada vez mais. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que participou ao vivo aí. Também você deixa o like, compartilha o vídeo e tudo mais. Dentro dos nossos grupos de conteúdo, a gente vai mandar provavelmente amanhã o material em PDF aí do estudo de caso. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Obrigado a todos que acompanharam. Abaixo aqui tem um formulário da consultoria para quem tiver interesse. E acompanhe os vídeos do canal lá, acompanhe nosso Instagram também, que a gente sempre manda mais relatos da consultoria.
Beleza, show de bola, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.